Você já parou para pensar em quantas raças existem na Terra-média? Quem é você que se coloca contra mim? Elfos, anões, hobbits, orcs, homens, e isso é só o começo. A quem você serve? Saruman. Alguns nasceram para proteger, outros para destruir, e tem aqueles que vivem só tentando sobreviver no meio do caos, sem escolher um lado. Se você sempre quis entender quem é quem nesse mundo cheio de elfos, orcs, dragões e hobbits, o vídeo de hoje é pra você. Carga! Para entender como cada raça surgiu, a gente precisa voltar lá no comecinho da história. Tudo começa com Eru Ilúvatar, que é tipo o criador de tudo no universo de Tolkien. Ele existia antes de qualquer coisa e foi ele quem criou o universo. Só que ele não fez tudo sozinho. Ele criou uns seres poderosos chamados Ainur, que são tipo anjos. Eles ajudaram a dar forma ao mundo com uma música que todos cantaram juntos. Essa música criou o mundo, que é chamado de Arda, e é aí que fica a Terra-média. Os Ainur são divididos em 2 grupos. Os mais poderosos são os Valar, e cada um deles cuida de uma parte do mundo. Tem um que cuida do ar, outro do mar, outro da arte e por aí vai. Já os outros, que são menos poderosos, são os Maiar, que também são tipo anjos, só que de um nível mais baixo. Eles ajudam os Valar e também aparecem na Terra-média para guiar os povos de lá. E é aí que entra a primeira raça importante, os magos, também chamados de Istari. Apesar de parecerem velhos normais, eles são, na verdade, Maiar, ou seja, são esses anjos menos poderosos. Eles foram mandados pelos Valar na Terceira Era para ajudar os povos livres a enfrentarem o mal que estava crescendo. Esses magos foram escolhidos porque tinham sabedoria e força, mas receberam corpos humanos e algumas limitações para não dominarem tudo à força. Eles tinham que guiar e inspirar os povos, não mandar neles. Existem 5 magos conhecidos. O mais famoso é o Gandalf, que antes se chamava Olorin. Ele era o mais sábio e sempre teve um jeito calmo e amigo. Fez amizade com elfos, humanos e hobbits. Saruman, o Branco, era o líder dos magos no começo, mas acabou se corrompendo. Radagast, o Castanho, era mais ligado à natureza e vivia mais no mato mesmo. E tem ainda Alatar e Palandu, os magos azuis, que foram para o leste e sumiram por lá. Não se sabe exatamente o que aconteceu com eles, mas há quem diga que o Saruman deu um jeitinho neles, se é que vocês me entendem. No final das contas, foi só o Gandalf que continuou firme na missão dele. Agora falando das outras raças. Algumas foram criadas por outros Valar, mas tem 2 que foram criadas diretamente por Ilúvatar, os elfos e os homens. Os elfos foram os primeiros a surgir, os primogênitos. Eles despertaram perto de um lago debaixo das estrelas numa época bem antiga, antes mesmo dos homens existirem. Os Valar gostavam muito dos elfos porque eles eram muito ligados ao que é divino e por isso tentaram proteger eles dos perigos da Terra-média. Eles até convidaram os elfos para morarem em Valinor, um lugar sagrado no oeste que também é chamado de Terras Imortais. Alguns elfos aceitaram o convite e foram para lá. Esses são os elfos altos, ou Eldar. Outros preferiram ficar na Terra-média e são chamados de Avari. Os elfos são seres muito bonitos, sábios e graciosos.
Eles não envelhecem como os humanos e não morrem de doenças ou velhice, mas podem ser mortos ou morrer de tristeza. Eles são bem ligados à natureza, têm os sentimentos super aguçados e entendem muito do mundo ao redor. Gostam muito de música, arte e fazer coisa com as mãos, tipo artesanato. E apesar de preferirem a paz, são guerreiros incríveis, usam arco e espada como ninguém. Mas mesmo com tudo isso, a criação favorita de Ilúvatar são os homens. Eles são diferentes dos elfos porque são mortais, vivem bem menos tempo. Mas essa mortalidade é considerada uma dádiva, porque faz com que os humanos sejam mais ambiciosos e busquem fazer grandes coisas no pouco tempo que eles têm. Os humanos também não têm um destino escrito, eles têm livre-arbítrio de verdade. Podem tomar suas decisões e mudar o rumo da própria vida. Quando eles morrem, saem da Terra-média, mas ninguém sabe ao certo para onde eles vão, só Ilúvatar sabe. Os homens estão espalhados por toda a Terra-média e têm várias culturas, línguas e estilos de vida diferentes. Um dos grupos mais famosos são os Númenóreanos, que tinham uma ilha só deles e criaram um reino super poderoso. Mas com o tempo ficaram orgulhosos demais e começaram a querer viver para sempre, o que levou à queda deles. Os que sobreviveram à queda de Númenor criaram outros reinos, como Gondor, e outro grupo famoso de homens são os Rohirrim, conhecidos por serem ótimos cavaleiros e terem uma cultura guerreira bem forte. Os homens que viviam no leste e no sul da Terra-média quase sempre acabavam sendo influenciados por Sauron, o Senhor do Escuro, mas vamos falar melhor dele daqui a pouco. Agora vamos falar dos hobbits, também chamados de meio-homens. Eles são uma raça pequena, tranquila e gostam de viver uma vida sossegada no condado, um lugar cheio de campos, árvores e casinhas confortáveis. Tolkien não explicou tanto sobre os hobbits como fez com os elfos e os homens, mas dá para entender que os hobbits provavelmente vieram dos primeiros homens que Ilúvatar colocou no mundo. Dá para perceber isso pelas histórias antigas que mostram hobbits que eram mais altos, tinham barba e lembravam bastante os homens. Os hobbits são mortais, assim como os homens, e têm o mesmo livre-arbítrio, ou seja, podem escolher o que fazer com as suas vidas. Enquanto alguns hobbits saíram e foram explorar a Terra-média, outros, ou melhor, 99,9% deles, preferiram viver escondidos nas colinas, cuidando da terra, comendo bem e levando uma vida simples. Muita gente confunde os hobbits com os anões por causa da altura parecida, mas eles são bem diferentes. Antes de Ilúvatar criar o mundo de verdade, ele fez os Valar, que são os seres mais poderosos, como eu disse antes, que eram meio que ajudantes dele para ajudar a organizar tudo. Um desses Valar, chamado Aulë, foi meio apressado e quis logo criar seres vivos. Foi aí que ele fez os anões. Só que Aulë não tinha o fogo secreto, que é o que dá vida de verdade. Então os anões só se mexiam porque ele estava controlando eles, tipo marionetes. Quando Ilúvatar viu o que o Aulë fez, ele até ficou bravo no começo, mas percebeu que Aulë criou os anões por amor e não por vaidade ou sede de poder. Então Ilúvatar resolveu dar vida de verdade para eles, mas mandou que ficassem dormindo até que os elfos acordassem primeiro. Depois disso, os anões foram considerados os filhos adotivos de Ilúvatar. Os anões são muito bons em minerar e trabalhar com pedras e metais. Eles são baixinhos, fortes e gostam de viver em lugares como montanhas e cavernas, tipo Erebor e Moria.
São muito leais à família, mas muita gente acha eles rudes ou fechados. As criaturas chamadas Entes também foram colocadas na Terra-média por causa de uma Valar chamada Yavanna, que cuidava das plantas e das coisas que crescem. Os Entes são tipo pastores das árvores. Eles sempre foram inteligentes, mas só começaram a falar de verdade depois que os elfos ensinaram eles. Os Entes cuidam das florestas e protegem elas de inimigos como os orcs. Eles são um dos seres mais antigos da Terra-média, e com o tempo eles foram ficando cada vez mais parecidos com as árvores que protegiam. Eles são muito fortes e isso pode ser confirmado por Merry e Pippin. Um dia existiam também as Entes mulheres, mas elas desapareceram e até hoje os Entes ainda estão procurando por elas. As grandes águias também são criaturas importantes. Elas foram criadas por Manwë, que é o líder dos Valar. As águias são enormes e inteligentes e servem como mensageiras e protetoras do mundo. Elas têm olhos super afiados, conseguem ver longe e entendem muito bem o que acontece no mundo. Por isso, sempre aparecem em momentos importantes para ajudar quem está lutando contra o mal. Falando em águias, muita gente se pergunta por que elas não ajudaram a Sociedade do Anel a levar um anel até Mordor. Afinal, não seria muito mais fácil e rápido usar as águias para voar até lá e jogar o anel direto no vulcão? Eu já fiz um vídeo sobre essa teoria aqui no canal e eu vou deixar o link na descrição para vocês. Agora, voltando para a parte dos deuses. Ilúvatar, que é o ser mais poderoso de todos, nunca criou um mal. Quem começou com isso foi um Valar chamado Melkor, que depois ficou conhecido como Morgoth. Ele se deixou levar pelo orgulho e queria mandar em tudo. Foi aí que ele começou a bagunçar a música da criação, colocando coisas ruins no meio. Quando desceu para a Terra-média, Morgoth virou o primeiro Senhor do Escuro. Ele começou a lutar contra os outros Valar, causou muita destruição e fez surgir várias coisas ruins, como dragões, orcs, lugares amaldiçoados e muito mais. A primeira era da Terra-média teve muitas guerras entre Morgoth e as forças do bem. Mesmo sendo poderoso, Morgoth não conseguia criar vida do zero. Então, o que ele fazia era pegar as criações de Ilúvatar e estragar tudo. Foi assim que surgiram os orcs. Eles eram elfos no começo, mas Morgoth pegou eles e os transformou com magia negra, tortura e muita maldade. Isso tirou tudo de bom que eles tinham e os deixou feios, violentos e cheios de ódio. Os orcs viraram os soldados principais dos Senhores do Escuro. Eles são deformados com corpos tortos, dentes afiados, pele grossa e cheia de marcas. Gostam de lugares escuros e costumam viver em montanhas, cavernas ou fortalezas como Mordor. Eles gostam de causar dor, seja nos inimigos ou entre eles mesmos. São guerreiros ferozes, mas não espere deles muita disciplina ou estratégia, a não ser que estejam sendo comandados por alguém mais forte, como Sauron ou Saruman. Eles são movidos por um ódio profundo por tudo que é bom e bonito, mas ao mesmo tempo são covardes. Se perceberem que vão perder, eles fogem, simples assim. A sociedade dos orcs é baseada na força. Os mais fortes mandam, os mais fracos obedecem ou morrem. E foi em Isengard, no meio da guerra, que Saruman decidiu fazer algo ainda mais sombrio. Ele criou uma nova raça, os Uruk-hai. Eles nasceram de experiências bizarras, misturando orcs com homens meio goblins. O resultado? Criaturas maiores, mais rápidas, mais fortes e mais inteligentes. Ao contrário dos orcs comuns,
os Uruks podiam andar à luz do dia sem sofrer com isso. Quer saber mais sobre eles? Já tem um vídeo aqui no canal e o link, como sempre, tá na descrição. Já os Nazgûl, também chamados de Cavaleiros Negros ou simplesmente os 9, foram homens corrompidos por anéis do poder criados por Sauron. Eles ganharam uma falsa imortalidade, mas acabaram perdendo tudo. Viraram servos invisíveis, completamente escravizados pelo Um Anel. Sauron tinha domínio total sobre eles. Aí vem os Trolls, criaturas enormes com força bruta absurda e praticamente nenhuma inteligência. Eles eram usados como força bruta nas batalhas, criados por Morgoth a partir das Entes. Sim, aquelas criaturas tipo árvores. Existem vários tipos: Trolls de pedra, Trolls das cavernas e os Olog-Hai, uma versão mais avançada criada por Sauron, capaz até de andar à luz do sol. Os outros Trolls viram pedra se forem expostos ao sol, mas os Olog-Hai não. E se você quiser entender detalhes sobre cada um desses tipos específicos de Trolls, já tem vídeo aqui no canal explicando a diferença deles. Link na descrição. E claro, tem os dragões, criaturas gigantescas criadas por Morgoth a partir de outros animais, mas levadas ao extremo da força, da maldade e da ganância. Tem dragão que cospe fogo, como o Smaug, e tem dragão frio, que não tem essa habilidade. Mas todos eles são poderosos, têm escamas quase impenetráveis e são muito inteligentes. E o pior, são movidos por uma ganância infinita por ouro, por tesouros, por poder. Eles representam a corrupção total provocada pela ganância. Também tem os Wargs, criaturas parecidas com lobos, mas bem maiores, mais espertas e muito mais cruéis. Eu não vou falar muito sobre eles porque eu também já fiz um vídeo mais detalhado sobre as 10 criaturas mais perigosas da Terra-média. E adivinha? Os Wargs estão quase no topo da lista. O link desse vídeo também tá na descrição. Vale a pena assistir. Mas nada disso chega perto dos mais temíveis. Estamos falando dos Balrogs. Esses não são simples monstros, eles são Maiar, espíritos criados por Ilúvatar, os mesmos que deram origem a Gandalf e Sauron, só que foram corrompidos por Morgoth. Os Balrogs são demônios de sombra e fogo, com uma aparência assustadora, envoltos em chamas, com asas que se abrem como as de um morcego gigante e armados com chicotes e espadas flamejantes. E claro, não dá para encerrar sem falar dele, o Sauron. Ele também era um Maiar, um espírito criado por Ilúvatar. No começo, ele servia ao Lê, o Valar responsável pelas coisas feitas com as mãos. Mas Sauron foi se deixando corromper, até ser seduzido por Morgoth, o primeiro Senhor do Escuro. Sauron era inteligente, ambicioso e queria impor ordem ao mundo, mas do jeito dele. Depois da queda de Morgoth, ele se ergueu como novo Senhor das Trevas e passou a querer dominar toda a Terra-média. Criou um anel, enganou os reis dos homens e criou os Nazgûl, comandou exércitos de criaturas monstruosas e fez de tudo para escravizar tudo e todos. Ele representa o que há de pior: a tirania absoluta, o controle total, a corrupção em sua forma mais pura. Sauron não queria só vencer batalhas, ele queria apagar a liberdade, a beleza e a luz da Terra-média. Ele era o vilão. Então é basicamente isso. Agora você já conhece todas as raças da Terra-média, desde as mais respeitosas até as mais estranhas e perigosas. Eu deixei alguma de fora? Me conta aqui nos comentários.
Que o dia pegue vocês todos! Quem é esse? Manteiga. Podemos comê-lo também? E é claro, não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais!